Você vai olhar o 21 dele para você fazer o 11 igual, certo? Então, se esse paciente é jovem, provavelmente ele vai ter mamelos, e aí você vai reproduzindo o que você vai construir, esses mamelos. Mas se você vai construir o 11 e o 21, os dois, né? O paciente não tem nenhum dos dois dentes, é você quem vai fazer. Aí você vai pensar, esse paciente é um paciente jovem, tem entre 20 até 40 anos, né? Então eu vou fazer os mamelos do dente desse paciente. Um paciente de 50 anos, aí você já não vai fazer esses mamelos, porque não tem, entendeu? Aí fica artificial, tá bem? Então lembre, mamelo, esse arredondado na incisal dos incisivos, eles só existem em pacientes jovens, tá? Aí nesse dente aqui, que é o incisivo lateral, que a gente está vendo por uma vista proximal, o que é que a gente tem? A gente vai saber que esse lado é vestibular e que esse lado aqui é palatino-lingual. Como que eu sei? Eu sei porque a gente viu que na palatina desses dentes a gente vai ter uma região mais elevada que a gente vai chamar de cíngulo, né? E depois a gente tem uma depressão, que se for um dente superior eu vou dizer que é uma fossa palatina. Se for um dente inferior eu vou dizer que é uma fossa lingual. Certo? Então, quando eu olho, eu já sei que aqui é vestibular, mesmo sem ter nenhum lugar me dizendo. Eu já sei que aqui é vestibular e aqui é palatina ou lingual. Como é um dente superior, incisivo lateral superior, então eu já sei que isso aqui é a palatina dele. Como que eu soube? Eu soube porque eu tô vendo aqui, ó, o símbolo e eu tô vendo aqui a fossa. Tá? Então aqui, professora, tem algum, eu fui estudar num livro, era um dente superior e estava escrito fossa lingual. Tá com a nomenclatura atrasada. Geralmente a gente vai chamar essa fossa, se for um dente superior, palatino. Se for inferior, lingual. Aí aqui, ó, mostrando essa vista palatina, né? Aqui a gente tem a vista palatina do incisivo central superior e aqui a vista palatina do incisivo lateral superior. Certo? O que é que eu tô vendo aqui, ó? Cíngulo e aqui símbolo. Aqui quem é? Fossa palatina, fossa palatina. E essa região? Essa região aqui se chama crista marginal. Então, nos dentes anteriores, né, a gente vai ter nas fossas palatinas, tá? Desculpa, nas faces palatinas, tá? A gente vai ter o símbolo nessa região cervical do dente. Lembra que cervical é a parte que fica pertinho da gengiva? Então, aqui, ó, na cervical do dente eu tenho uma saliência de esmalte que eu chamo de símbolo. Aí, desse símbolo partem nas laterais, né, nas bordas laterais desse dente, ó, partem duas elevaçõezinhas. Essas elevaçõezinhas eu chamo de cristas marginais. E no meio fica uma grande depressão, que eu vou chamar de fossa palatina, tá? No incisivo lateral e principalmente no canino, muitas vezes embaixo desse símbolo tem um buraquinho assim, ó, um orifício, que a gente vai chamar de forame cego. Tem paciente que tem um forame cego bem profundo, assim, um buraquinho bem profundo. Esses pacientes, muitos deles, desenvolvem nesse forame lesão cariosa. Porque tem um foramezinho, o biofilme entra, o açúcar entra e ele não consegue escovar direito, fica lá dentro do buraquinho do forame cego. E aí desenvolve uma lesão cariosa, certo? Então, ó, isso aqui é a imagem da palatina de dentes incisivos superiores, certo? A gente tem um incisivo central e um lateral.
a gente sabe que na cervical desses dentes eu vou ter um símbolo, que é uma saliência de esmalte. E que partindo dessa saliência do lado mesial e do lado distal, eu vou ter duas outras saliências que eu vou chamar de cristas marginais. E aí no meio, como aqui é saliente, aqui é saliente, aqui é saliente, no meio fica um buraco, certo? Que eu vou chamar de fossa palatina. Aí, além disso, eu estou dizendo para vocês que nos dentes laterais e principalmente nos caninos, abaixo do símbolo tem um buraquinho, um orifício, que eu vou chamar de forame cego. Aí, vamos lá. Vamos estudar agora cada dentinho e suas características. Isso é uma coisa que eu ensino bem aqui. Aí, quando chega depois, a Juliana ensina lá em oclusão, né, e escultura. E quando vocês chegam na dentística, vocês continuam sem saber. E aí, lá na dentística, nós vamos precisar. O que é? Minha gente, você tem que entender, ó. Quando você vai fazer uma restauração no paciente, você tem que devolver forma, né? Porque quando você devolve a forma, você está devolvendo estética e função. Porque vocês lembram que cada dente tem uma forma diferente, porque cada dente exerce uma função diferente. Então, quando você está reabilitando o paciente, não é só você tirar, né, a lesão cariosa, você remover a lesão cariosa, o tecido cariado. Você vai ter que devolver forma e estética, tá? Então, é preciso que para você fazer a forma do dente, você saiba como ele é, né? Se eu disser assim, desenha um triângulo, você sabe que um triângulo é assim. Você sabe a forma dele. Então, a mesma coisa do dente. Você precisa saber o formato dele para você poder reconstruir, tá? Então, veja, aqui a gente vai começar falando sobre os incisivos centrais superiores. São muitas características, a gente vai ver dente por dente, né? Menos os terceiros molares. Mas o resto a gente vai ver 28 dentes hoje. A rocha. Então, ó, a face vestibular de um incisivo central superior. Primeira coisa, a gente diz que ela tem uma face em formato de trapézio. Trapézio é um quadrilátero que tem 4 lados e esses 4 lados não são iguais, porque se for igual é um quadrado, certo? Então, repara, ó, voltando. Aqui, ó, isso aqui é um trapézio, vocês estão vendo? Certo? Então, a gente diz que esse incisivo central, ele tem o formato de um trapézio, tá? A coroa, ela fica mais estreita na cervical e ela fica mais larga no terço incisal. Olha, voltando de novo a imagem. Ó, ela fica mais estreita aqui no terço cervical e ela fica mais larga no terço incisal. Confere? Aí tem alguns livros que dizem até assim, que a coroa converge para a cervical. Vocês entendem o que é convergir? Você vai, ó, estreitando, afunilando, certo? Então, eles dizem, né, alguns anatomistas, que a coroa vai convergir para a cervical, porque é mais estreito na cervical e mais largo na incisal, tá? O que mais que a gente precisa entender? Ó, deixa eu ver aqui, essa característica é importantíssima para você construir esses dentes, tanto essa quanto essa, ó. Porque às vezes você vê dentes aí que as pessoas fazem, que ele é todo quadrado assim, ó. Tá certo? Esse dente é um quadrado, ele é um quadrilátero, um trapézio. Se ele é um trapézio, aqui vai ser mais largo e depois ele vai estreitando. Então não existe dente que é assim, ó, quadradão. Quem tá fazendo tá um pouco alucinado, né? Aí a outra característica, ó, a borda mesial, ela é mais retinha e a borda distal é mais arredondada, certo? Então esse ladozinho mesial dos seus dentes vai ser mais retinho assim, ó.
Aí quando a gente vem para a distal, ela dá uma leve arredondada. Faz uma curvinha, tá? Outra coisa, pronto, isso aí já tá bom. Só essas três características já tá bom para vocês. Aí, o que mais, né? A gente tem nessa face sulcos de desenvolvimento, que são, né, aquelas depressões que dividem a face em três pedaços, né, diferentes. E aí a gente tem que o pedacinho mesial é maior do que o pedacinho do meio e é maior do que o pedacinho distal. Vou voltar, ó. Aqui, ó. Lembra que eu disse que tem essas depressões? E essas depressões dividem o dente em três partes. Agora, só das características que eu dei, já dá para você saber quem é o lado mesial e quem é o lado distal. Repare, eu disse que o lado mesial é mais reto e o lado distal é mais arredondado. Se vocês observarem, ó, aqui é mais retinho, ó. Enxerga até aqui assim, ó. Aqui é mais retinho e aqui eu entro mais arredondado. Esse lado é mesial e esse lado é distal. Outra forma de saber o tamanho do lóbulo. O lóbulo, né, esse lóbulozinho aqui, ó, vai ser maior do que o do meio e maior do que o distal. O lóbulo mesial é maior do que o do meio, que é o central, e maior do que o distal. Face palatina desse dente, a gente já viu. Essa região aqui é símbolo, isso aqui é crista marginal e isso aqui é fossa palatina, né? Quais são as características? A mesma da face, né, vestibular, é trapezoidal, só tem uma diferença. Veja, vocês entendem o que é côncavo e convexo? Ó, olha aqui para minha mão. Esse lado aqui é convexo e o lado que tem a cavidade, eu digo que é côncavo. Então, no incisivo central superior, a vestibular é convexa. E o lado que tem a depressão é côncavo. Quem é que tem a depressão? É a face palatina. Então, a face vestibular é trapezoidal e convexa. A face palatina é trapezoidal e côncava. Aí vai ser do mesmo jeito, né? Ela é mais estreita na cervical e mais larguinha na incisal. Mesma coisa, tá? Aí tem só uma diferença, certo? Uma coisinha que é importante a gente saber, tá? Que essa face, ela aparenta ser um pouquinho mais estreita do que a face vestibular, tá? Memorize todas essas características, porque na prova bota assim, ó, bota as características junto, que dente é, certo? Aí, ó, nessa fase a gente tem um símbolo, a gente tem as cristas marginais, vocês já estão sabendo, e a gente tem a fossa palatina, vocês já estão sabendo. E aí, nessa face, pode ser que a gente tenha um forame cego. Abaixo de onde? Do símbolo. Tá? Show. Quanto mais alto for o símbolo, mais profundo vai ser a fossa palatina. As faces proximais, mesial e distal. Ao contrário da face vestibular e palatina, o formato delas é um triângulo, certo? Quando a gente olha, a gente vê, ó, que isso aqui é convexo, é vestibular, isso aqui é côncavo, é palatino. Lembra, ó, minha mãozinha, convexo, côncavo. Aqui, ó, convexo, côncavo, certo? Então, a gente tem essa mesial e essa distal. E aí é importante vocês saberem que as faces mesiais são sempre maiores do que as distais. Certo? A face mesial é sempre maior que a distal. Tá?
quando a gente for olhar lá no manequinzinho de gesso de vocês, aí vocês vão ver, ó, que o ladinho mesial é maior do que o ladinho distal. E que o ladinho mesial é mais reto e o ladinho distal é mais arredondado, tá? Se eu soltar um dente na sua mão, um incisivo, você vai observar. O ladinho que é mais reto é mesial. O ladinho que é mais arredondado é distal. E vão observar também que esse lado mesial é maior do que esse lado distal. Porque ele faz assim, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui. Uma caneta. Ele faz assim, ó. Ele vem, aqui é mais estreito na cervical. Aí ele vem assim, ó, mais retinho na mesial e na distal, ó, ele dá uma arredondada. Vocês conseguem ver que esse lado tá mais reto que esse? Sim. E que esse lado é maior do que esse. É óbvio que vai ser maior, porque ó, quando chega aqui, ele seria até aqui assim, né? Se ele fosse reto, só que do lado distal ele arredonda. Aí dá essa impressão que o lado mesial é maior do que o lado distal, certo? Isso vai servir tanto para os incisivos centrais superiores, quanto para os incisivos laterais superiores. Aqui, ó, não dá para você observar que esse lado é mais reto e esse lado é mais arredondado? Não dá? E que esse lado é maior do que esse? Então, sem nem eu lhe dizer, só dizendo essas características, você já vai saber que aqui é mesial e que aqui é distal, certo? A gente está falando agora de incisivo lateral superior, mas é porque ele tem as mesmas características do incisivo central. A única diferença do incisivo lateral superior para o central é porque o lateral ele é menorzinho, tanto em altura quanto em largura. E a distal do incisivo lateral ela é mais arredondada do que o incisivo central. Só isso. Mas eles têm as mesmas características semelhantes. Tá? Ó, faço vestibular do incisivo lateral superior. Repara se não é a mesma coisa, ó. Trapezoidal e convexa. Não é a mesma coisa do central? Né? Coroa vai se estreitar para cervical. Mesma coisa. Aí ó, a diferença, ó, de um para o outro, do incisivo lateral para o incisivo central superior. Ó, a coroa, ela é menor, ela é mais estreita que o incisivo central superior. Só isso. Certo? Então vai ser um dentinho menorzinho, mas vai ter as mesmas características, formato trapezoidal, convergente para a cervical, né? A cervical mais estreita, a incisal mais larga, tudo igualzinho. A única diferença é tamanho e o lateral é mais arredondado. Só isso. Quando a gente pegar lá, vocês trouxeram o modelinho de gesso? Qual? Um, dois? Se tiver só um, tá bom. Pronto. Que aí eu vou mostrar lá no modelinho de gesso. Vocês vão olhar a diferença do incisivo central para o lateral. É só tamanho. E o lateral, ele é mais arredondado, ele é mais redondinho. Tá? E isso é importante, mais uma vez, para a reabilitação. Aí aqui, ó, deixa eu perguntar aqui para vocês. Deixa eu ver o que ela fez. Esse ladozinho aqui é mesial ou é distal? Mesial, não? Porque, ó, é maior e é mais reto do que esse. Certo? Aí, o que é que a gente vai observar ainda nesse dente? Por palatina, mesma coisa, ó. Símbolo, cristas marginais, fossa palatina. E aqui abaixo do símbolo a gente pode ter um forame cego. Tudo igual, certo? O central é idêntico ao lateral, mudando somente o tamanho, que o lateral é menorzinho,
e ele é mais arredondado. Tá? Ó, se não é igual a latina desse dente, trapezoidal e cônico, não é a mesma coisa central? Então é igual. A única diferença é isso, tá? E aí, como eu disse pra vocês lá no comecinho, o lateral, muitas vezes o símbolo dele é mais alto e aí a gente consegue ter ali um forame cego mais proeminente, assim como no canino. Tá bem? Muitos pacientes vão chegar para vocês com esse dente cariado na palatina, exatamente onde seria o forame cego. A mesma coisa, ó, face mesial maior que a distal, né? A gente já sabe. Na proximal, a gente vê que o formato é um triângulo. A gente sabe que a vestibular é convexa e que a palatina é côncava, né? Tudo igualzinho, certo? Sempre lembre disso. Face distal é sempre menor que a mesial. Canino. Vamos lá. Canino muda o formato. A gente viu que o incisivo central, ele é um trapézio. O canino, ele é, ó, um pentágono. A gente tá vendo aqui, ó, 5 ladinhos, né não? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Por que que o canino é um pentágono? Porque, ó, o incisivo, ele vem aqui, ó, e ele para aqui, não é? O canino, ele tem uma ponta. Essa ponta é uma cúspide. Certo? Então, esse canino tem essa ponte que eu vou chamar, essa ponta, ponte não, pelo amor de Deus. Essa ponta que eu chamo de cúspide. Se tivesse o dente parado aqui, ó, ia ser um trapézio, não era não? É. Igual o incisivo central ou lateral. Mas ele tem essa ponta eu chamo de cúspide. E aí essa ponta que ele tem faz com que ele não seja mais um trapézio, ele agora seja um pentágono. Tá? Então essa é a diferença inicial. Então, ó, forma pentagonal. A face vestibular, igual o incisivo central e lateral, é uma face convexa, tá? Ele é um dente com aspecto assim muito robusto. A coroa dele é larga, certo? Ele parece assim, ser um dente bem imponente, o canino, tá? Tanto a coroa quanto a raiz dele. A raiz dele também é bem grande, certo? Por quê? Porque ele é um dente que tem outra função. Os incisivos tinham a função de cortar, né? O canino, ele já vai ter a função de rasgar. Então, é por isso que ele tem a ponta, é para perfurar e rasgar o alimento, né? E por isso que ele é um dente mais forte, mais robusto, porque ele vai exercer um papel, né, de força maior, certo? Então, o que é que eu vou pensar, né, para esse dente? Ele é um dente, certo? Que tem uma única cúspide, ele é um dente que tem formato pentagonal e a face vestibular é convexa, certo? Ele é um dente onde a cervical é mais estreita do que a incisal, tudo um pouco parecido, né, com os centrais. O que mais que eu tenho nesse dente que eu preciso que vocês saibam? O ângulo, né, o lado, né, distal é mais arredondado do que o mesial. A mesma coisa, não é não? O distal é mais arredondado. E se o distal é mais arredondado, isso faz com que a parte mesial seja maior do que a parte distal. São as mesmas características, tá? Aí aqui está um canino. Repara, olha aqui para a titia. Esse lado aqui está mais arredondado do que esse, não está não? Sim. Ó, ele deu uma entrada e subiu, não foi para arredondar? Esse lado é maior do que esse, né não?
Quem é mesial e quem é distal? Entendeu? Aí a grande diferença é que no canino dá pra gente ver bem, né? Esse arredondamento da distal. E a gente vê, ó, a ponta, a cúspide, tá? Na face palatina, que é o que a gente vai estudar agora, é do mesmo jeito. Na região cervical tem um símbolo. Esse símbolo é bem saliente no canino. Você passar a língua nos seus dentes, no central, ó, você quase não vê o símbolo. No lateral já dá pra sentir e no canino você sente bastante. Certo? Então, esse símbolo, essa saliência que continua existindo, que existia no incisivo central e no incisivo lateral. A gente tem as cristas marginais e a gente tem no meio a fossa palatina, tá? Em alguns livros eu disse para vocês que se encontra limpado. Tá bem? Todo mundo entende isso? Aí só tem um detalhe de diferente no canino que o central não tem na face palatina. No central, a gente tinha, no lateral, dos dois, a gente tinha símbolo, crista marginal e aqui no meio tudo era fossa, não era assim? No canino não. No canino é assim, ó. Símbolo, crista marginal. No meio a gente tem outra crista marginal. E aqui, ó, fossa e fossa. Só fossa. Certo? Então, qual foi a diferença? No canino, no meio dele, eu tenho uma elevação também. Então, ele não tem só duas cristas marginais. Ele tem as duas cristas marginais, que são nas margens. E aqui ele tem uma saliência, que a gente chama uma crista cervico-oclusal, né? E aí, essa saliência que tem no meio da palatina dele, ao invés de ter uma única fossa, essa saliência vai dividir a face palatina em duas fossas. Certo? Então, ó, símbolo, crista marginal. Quando a gente diz marginal, é as margens, tá? Então, nas margens dos dentes, ó. Então, eu tenho uma crista marginal aqui, outra crista marginal aqui. Só que no canino, além disso, no meio, eu tenho uma outra saliência, que também é uma crista. Não é chamado de marginal porque ele está nas margens. Então, vai ser crista cérvico-oclusal. Aí, ó, eu tenho uma saliência aqui e uma saliência aqui. Entre as saliências, eu tenho depressões. Essas depressões são fossas. Certo? Então, diferentemente do incisivo central e do incisivo lateral, o canino não vai ter uma fossa só. Ele vai ter duas, porque nele eu tenho uma crista aqui no meio. Combinado? O que mais, né? A face palatina, igualmente, a face vestibular é pentagonal, né? É mais estreita lá na cervical, do mesmo jeitinho, certo? A gente tem as cristas marginais, a crista mesial, o lado mesial é mais longo do que o lado distal. Já sabemos disso, né? Deixa eu ver se aqui tem alguma característica interessante. Já conversamos, o símbolo do canino é o bem desenvolvido, né? É o que mais dá pra gente perceber dos incisivos, dos dentes anteriores, né? De todos os dentes anteriores, o canino é o que a gente mais percebe esse símbolo, é o mais proeminente, tá? E aí vai ter as duas cristas marginais e uma terceira crista no meio, que é cérvico-oclusal. A gente já conversou, né, sobre isso? Tem um grilo aí, hein? Faces proximais igual aos incisivos, ó. Triângulo, triangular. E a gente sempre já sabe, já tá cansado, careca de saber que a mesial é maior do que a distal, tá? Agora, bora para os inferiores. A gente estava falando sobre os superiores, né?
Agora a gente vai para os inferiores. Vocês estão conseguindo ver assim uma diferença entre esse incisivo central inferior e o incisivo central superior? Menor, né? Primeira coisa que a gente percebe é um dente bem menor. Bem menorzinho, bem estreitinho. Se você observar, a diferença, né, entre a cervical e a incisal desse dente é menor do que no superior. No superior é mais uma sainha assim, ó. O superior faz isso aqui. Abre bem, aqui estreito e aqui vai abrindo. O inferior, ele é mais assim, ó. Certo? Menorzinho, mais estreitinho. Certo? Algumas vezes tem pacientes que a gente olha que parece que é reto esse dente. De tão discreto que é esse estreitamento na cervical. Tem paciente que a gente olha e parece que o dente é bem retinho assim, ó. Certo? Que é mais discreto esse estreitamento na cervical, no incisivo central inferior. Então é um dente bem menor, é o menor dente humano, certo? É o incisivo central inferior e o incisivo lateral inferior, os incisivos inferiores, né? De uma maneira geral. São os menores dentes, os mais estreitinhos, os mais curtinhos, tá? E são os que erupcionam primeiro na dentição decídua, tá? Professor, eles são, o ângulo deles, assim, a inclinação dos dois lados é igual? É praticamente. A gente acaba dizendo, Yaci, que tem diferença, mas a diferença é bem perceptível, assim, é bem discreta. Mas a gente estuda que a mesial é maior do que a distal, que o ângulo mesial é mais reto e o distal é arredondado, as mesmas características. Só que o que é que os anatomistas dizem? Incisivo central inferior, incisivo lateral inferior tem as mesmas características do superior, porém menores, mais estreitos e as características mais discretas. O superior você olha e você consegue ver, aqui é mesial, tá bem retinho, e a distal tá bem arredondada, tanto no central quanto no lateral. Já nos inferiores, apesar dessa característica existir, a gente olha e ela é muito discreta, às vezes não dá nem para perceber, tá? Não toda suja de tinta, aí passa na boca, Aí, vamos lá. Então, continua sendo uma forma trapezoidal, tá? Só que, ó, é menor comparado aos incisivos superiores. A coroa continua tendo esse formato de cunha, né, que é para corte, para fazer corte, tá? Com achatamento na região cervical e um pouquinho mais de alargamento na região incisal, tá? Um detalhe também. Lá nos incisivos superiores, o ponto de contato, ou seja, onde os dentes se encontram, nos superiores é mais para incisal. Um pontinho mais para baixo, onde esses dentes vão se encontrar. Já nos incisivos inferiores é praticamente assim no meio que eles se encontram. Que é um dentinho mais discretinho, tá? O que mais? Borda mesial e distal, elas são praticamente paralelas. É um dente que é quase quadrado. Bem discretinho, tá? A diferença entre cervical e incisal. Aí, como sempre, a borda, né, distal é mais arredondadinha, tá? A gente tem os sulcos de desenvolvimento que a gente tem nos superiores, só que mais discretos. E a gente, igual nos superiores, a gente pode observar mamelos, que são esses arredondamentos. Ó, deixa eu voltar a imagem para vocês verem. Vocês estão vendo esses arredondadinhos aqui, não estão? Também são mamelos, igual os superiores têm. Só que isso aqui é a característica de dente jovem ou de dente velho? Jovem. Outro detalhe, paciente que tem bruxismo, vocês sabem o que é bruxismo, sabe? Que é o desgaste? Vocês acham que eles têm mamelos? Não. Não. Desgaste de pracinha, certo? Que é outra característica que faz, né, a pessoa que tem bruxismo parecer mais velho. Porque lembra que eu disse para vocês que bruxismo
esse nome porque dá a característica de bruxa, né? Porque o dente vai desgastando, vai perdendo dimensão vertical, aí cai a pontinha do nariz, o mento fica mais pronunciado, o suco nasogeniano dá uma entrada, né? Aí, além disso, ele perde as bordas incisais, que tem a característica de dente jovem. Então, a pessoa fica toda com a aparência mais envelhecida, tá? Aí a face lingual também tem símbolo, também tem cristas marginais, também tem fossa, só que agora é fossa lingual, mas são muito discretos. Se você passar a língua, você não sente nenhuma. Você não sente nada quando você passa nos seus dentes inferiores, assim, não sente os símbolos, não sente as cristas mais inferiores, você sente. Certo? Aí vamos lá, a face lingual também é trapezoidal, ela é considerada côncava, só que ela é levemente côncava. É bem, tudo é discreto nesses dentinhos, tá? As cristas marginais também bem discretinhas, pouco perceptíveis. O símbolo, bem baixinho, pouco saliente, certo? Então as características, são as mesmas, só que mais discretas, tá? Mesma coisa, formato triangular, certo? Na cervical um pouquinho mais estreito do que na incisal. E aí, né, a gente tem essa característica que é praticamente a mesma altura, mesial e distal. Porque nos superiores a gente via que a mesial era mais alta do que a distal e que a mesial era mais reta e a distal arredondada. Nos incisivos inferiores, tanto central quanto lateral, a gente vai ter praticamente a mesma altura e praticamente os dois retinhos, não tem muito arredondamento, tá? É mais difícil no incisivo central, quando eu pego, eu olho, eu já sei quem é mesial, quem é distal. Aqui é mais difícil, você de cara vê logo quem é mesial, quem é distal, tá? Mas sempre lembrar, qualquer dente anterior, mesial, é maior do que distal. Nos superiores dá pra gente ver melhor isso, nos inferiores dá pra gente ver menos isso, tá? Lateral, mesma coisa, gente, tá? Forma trapezoidal, tudo igualzinho, não tem diferença nenhuma, tudo igual. O ângulo distal mais arredondado, tudo igualzinho. Só que as características são mais discretas. E são dentes menores e mais estreitos que os superiores. Mas as características são as mesmas. Tá bem? Tudo igual. Canino inferior, semelhante ao superior. Mesma coisa, a diferença é só o quê? Menor, um dente menor, um dente mais estreito. Mas, mesmo formato. É um pentágono, tem a cúspide, só que vai ser um pouco mais discreto do que o superior. Você chega na sua casa, você olha seus dentes no espelho, você vai ver que o formato do canino superior é igual ao do inferior. Só que o canino superior é maior do que o inferior. E é uma coisa que é lógica também, veja, você quer encaixar o dente superior no inferior. Se eles tivessem mesma altura e mesma largura, você acha que você conseguiria encaixar? Não. Então, por conta disso, né, que esses dentes têm essas características semelhantes, mas tamanhos diferentes, para que a gente consiga pegar o superior e passar o inferior. A oclusão correta, o encaixe é isso aqui. Eu tenho o superior na frente do inferior. Para que isso aconteça, eu preciso, né, que o meu superior seja maior, seja mais largo. E outro detalhe que eu preciso também que aconteça, que esse dente superior seja um pouquinho mais para frente e esse dente inferior seja um pouquinho mais para trás, assim, para dentro. Professores têm que se tocarem quando fecha? Se eles vão fazer isso aqui? Não. Se eles... Se tocam atrás. Se eles tocam atrás, tocam. O meu não toca não, nem o da frente. Meu filho, tá tudo errado. É sério. Já usou aparelho? Não. Pois olha, que coisa.
Nem eu. Esse aqui. Faz bem aí, sorri pra mim. Não falta não. Eita, menino, tu tem... A função vai pegar o Gustavo. Diagnóstico agora. Não, é porque aparentemente, eu não examinei olhar assim, mas parece que ele tem um pouquinho de overjet. Vocês vão estudar o ano que vem lá na Juliana, overjet e overbite. Overjet é quando o dente é um pouquinho pra frente. Aí, ó, o inferior não toca na palatina. E overbite é quando a gente morde muito pra baixo, que o dente vem até aqui assim, ó, vai descendo. Porque o correto é o dente superior, ele vinha até a metade da vestibular do inferior. Aí quando você tem overbite, você morde mais profundo, aí vem até aqui assim, ó. E no caso deles, o incisivo inferior toca na palatina do superior. Se o dedo não tá tocando, é porque o superior tá muito pra frente, que a gente chama de overjet. Aí tem que usar um aparelho. O de trás toca, só que na frente não. Ô, tristeza. Certo? Então, correto, ó. É isso aqui, superior na frente do inferior, incisiva, a parte incisal dos inferiores, tocando na palatina do superior, certo? Então, para que isso ocorra, esses dentes eles vão ter as mesmas características anatômicas. A diferença é que os inferiores são menores e mais discretos. Então, ó, confere comigo. Incisivo central e lateral, o formato é trapezoidal. Tanto superior quanto inferior. A face vestibular é convexa, a face palatina é côncava. Isso para superior quanto inferior. Então, face palatina e lingual, né? Côncava. A gente tem símbolo na face palatina ou na face vestibular? Palatina ou lingual, né? Crista marginal é na vestibular ou é na palatina ou lingual? Palatina ou lingual. Fossa, palatino-lingual. Aí na vestibular, deixa eu ver. Sugo de desenvolvimento, muito bem. Os mamelos é aonde? Na cervical ou na incisal? Na incisal. Quem é mais estreito? A cervical ou a incisal? Cervical. Quem é mais arredondado? A mesial ou a distal? Quem é maior, mesial ou distal? Pronto. Já decoraram as características tudinho. Então, são essas características para todos esses dentes anteriores. A diferença é que para superior, né, a gente tem a diferença para o inferior em quê? Tamanho. Esses dentes superiores são maiores, tanto em comprimento quanto em largura. E todas essas características que o superior tem, os inferiores, essa característica é mais discreta. A cúspide do canino inferior é mais arredondadinha, mais discreta. Os incisivos inferiores, eles são bem pequenininhos, eles são quase retinhos. A gente não consegue ver muito bem que a mesial é mais reta e a distal é mais arredondada. Os inferiores, entende? Porque são mais discretinhos, mas a característica é a mesma. Aí vamos lá, só uma pergunta que eu não fiz. O canino, ele é trapezoidal? Sim. Não, ele é pentagonal. Por que ele é pentagonal? Porque ele tem uma cúspide. Não falou que era o quê? Uma ponta. Uma ponta. Ô, garoto! Porque essa pontazinha associei. E eu ainda vou ter que ponta canina, cúspide. Ótimo, pelo amor de Deus. Certo? Aí tem um detalhe também que vocês vão estudar lá na oclusão, que esses dentes, eles têm inclinações. Eles não ficam assim, ó, os incisivos inferiores, eles são os mais retos na boca. Os superiores, e principalmente os caninos, eles inclinam um pouquinho para distal. Então, ele não é um dente assim reto, ele dá uma inclinadinha para distal, tá? Aí lá na oclusão, vocês vão ver as 6 chaves de oclusão. Aí nessas 6 chaves de oclusão, ele fala sobre a inclinação dos dentes nesse sentido, vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual, e no sentido médio distal. Os dentes têm inclinação assim e têm inclinação assim, tá? Porque, ó, não tem como esses dois dentes serem retos assim, ó. Porque senão ia tocar topo a topo, né? Então vai ter inclinação. O superior inclina para fora e o inferior inclina para dentro. Pra gente poder
encaixar. E de lado, no sentido médio-distal, eles também se inclinam um pouquinho para distal. Tá? Pronto. Dentes anteriores encerramos. Vamos para dente posterior. Agora o bicho pega. Tchau. Professor, vai dar em 15 questões. Essa prova eu não sei nem como é que vai ser. É conteúdo? É coisa.